aqui o Alexandre de Souza, o Alexandre que é o presidente do Conselho Municipal de Cultura de Brusque. O assunto obviamente vai ser cultura, até porque vai ter agora nas próximas semanas uma nova eleição para a composição do Conselho Municipal de Cultura, que é o responsável por trabalhar e por tratar das questões das políticas públicas voltadas para o setor de cultura aqui na cidade de Brusque. Tudo bem, Alexandre? Boa tarde. Boa tarde. Tudo certo? Primeira vez aqui, né, Alexandre? Primeira vez. Olha, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, obrigado por me receber, Anderson. E você está como presidente do Conselho de Cultura hoje, é isso? Isso. Está encerrando o mandato já? Eu entrei para o Conselho Municipal de Cultura na cadeira de literatura no ano de 2022, acompanhava as reuniões. Durante o ano de 2022, final de 2022, entrei para o Conselho por indicação e depois assumi a cadeira de música e posteriormente a presidência. Legal. Hoje, como é que é composto o Conselho de Cultura? Quem integra ele? O conselho ele é composto por 16 conselheiros, sendo paritário, 50% sociedade civil, 50% indicação do governo municipal. E essas indicações da sociedade civil são entidades ligadas à cultura ou não necessariamente? Nós temos, por exemplo, entidades que são representadas por Munifeb, como é que é o nome lá o CDH, e tem as outras que são compostas por pessoas que têm atividade na área, né? Música, teatro, o audiovisual, literatura, o qual o Anderson compõe. O Anderson faz parte lá também? É conselheiro, é? Literatura. Sim. Olha só. Tô bem sumido lá, mas sou conselheiro pela... Você sabe que eu era da música e ele era da literatura. E aí inverteu, ele foi pra música e eu fui pra literatura. Você sabe que ser conselheiro dá trabalho, né? Eu participei uma época do Conselho Municipal de Saúde, né? Como conselheiro, e rapaz, olha, as pessoas acham que às vezes é só ir lá, né, Alexandre? Só ir lá participar da reunião, mas não, cara, né? Tem demanda de trabalho, né? Você tem que participar ativamente da vida cultural do município, né? O cargo de conselheiro, a própria previsão regimental diz isso. Sim. Então, você não dá para fazer de conta. Você tem que participar da vida cultural do município, você tem que participar da vida democrática do município, você tem que ir nos eventos, você tem que acompanhar as realizações culturais via Fundo Municipal de Apoio à Cultura, os editais, Paulo Gustavo, Aldir Blanc. Requer uma dedicação. Uma dedicação. E nesse contexto aí dessas ações, qual é o papel do Conselho? Até para quem está nos ouvindo entender melhor, para que serve o Conselho Municipal de Cultura? O Conselho, ele acompanha, fiscaliza a execução dos projetos e a forma como são utilizados, né? O dinheiro que vem, do governo federal, estadual e municipal, né? Então, se isso vem sempre via editais, por exemplo, os editais que são feitos de Fundo Municipal de Apoio à Cultura ou Aldir Blanc, que é dinheiro de governo federal, ao qual o governo municipal, por via da Fundação Cultural, operacionaliza, cabe ao Conselho acompanhar isso, né? Fiscalizar isso, é passado por votação de conselhos, editais, elaboração dos mesmos. É função nossa, né? Fazer todo o trabalho de acompanhamento da aplicação do recurso, né? Isso. Até é importante explicar, né, Alexandre? Por exemplo, se tem alguém nos ouvindo agora, poxa, eu tenho uma música para lançar. Espero que sim, né? Espero que... eu tenho uma música para lançar, eu tenho um projeto, e como é que eu faço para adquirir verba? Através do edital, claro, mas explica pra gente o que essa pessoa deve fazer. É fácil, porque muita gente às vezes reclama da burocracia e tudo mais, né? Mas assim, qual é o primeiro passo que essa pessoa deve fazer? E se você puder ajudar até, como que essa pessoa pode conseguir uma verba para lançar uma música ou uma literatura, enfim, algo sobre o projeto dele? Muito boa pergunta, Anderson. Nós colocamos, inclusive, agora para o Fundo Municipal de Apoio à Cultura, que nós aprovamos em votação, acho que nos meses maio, junho, abril, maio, que vai ter uma parte do edital que é só para iniciantes do Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Então, assim, o que é mais importante? As pessoas sempre se manterem bem informadas, né? Então, procurar as informações através da Fundação Cultural e do site da Fundação Cultural. Os editais são sempre disponíveis, são sempre publicados da forma mais transparente possível. E sempre buscar as informações com pessoas que já têm, digamos assim, uma atividade de tempo nessa área, assim, que sabe elaborar os projetos, que pode estar orientando a fazê-los. Às vezes um errinho pode dar problema, né? Que tipo de erro, por exemplo, é mais comum? Eu acredito que documentação, nós recebemos bastante, assim, tipo,
relatos de documentação, faltam documentação às vezes, sabe, aquela certidão negativa, essas coisas assim tem acontecido. E eu acredito que também tem a questão tipo da avaliação, que sempre passa pelo critério do que é formado dentro da fundação, que são os pareceristas, né? Esse é o pessoal mais indicado a responder sobre isso, né? Nós fazemos, enquanto conselho, nós fazemos mais a parte de fiscalização, né? Então isso é sempre, tipo, como eu falei antes, né? A elaboração dos editais é sempre passado pelo conselho, e nós fazemos as votações conforme a orientação tipo de governo, assim. O conselho, ele é deliberativo ou ele é consultivo? Delibera. Delibera. E essa fiscalização, de que forma que ela se dá, Alexandre? Vocês têm comissões? Como é que acontece esse trabalho? As câmaras temáticas são previstas no regimento, né? Então, as câmaras temáticas, elas podem se organizar conforme as suas setoriais, né? Tipo música, teatro, audiovisual, literatura, museus. Então, é sempre importante que essas câmaras temáticas também estejam ativas, né? Ou seja, né, que acompanhem as atividades conforme eu já falei antes, né, conforme tipo a previsão regimental, né? Recentemente teve algum contemplado, alguns projetos que foram contemplados, que estão sendo já executados, assim, através de verbas vindas pelo Conselho Cultural? Não, o Conselho, ele não, faz o trabalho de conselho, delibera, né? Através do... Isso. Teve os editais, né? Isso, teve a Paulo Gustavo, eu acho que a Paulo Gustavo, acho que inclusive sobrou dinheiro, né? A fundação teve que devolver dinheiro pro governo federal. O Aldir Blanc, primeiro ciclo já foi feito, né? Tá indo pro segundo agora, né? Então, ou seja, o governo municipal, a fundação municipal, a Fundação Cultural tem em caixa, acho que mais de R$1 milhão para execução dos editais Aldir Blanc. E o Fundo Municipal de Apoio à Cultura é 300 e tantos mil, né? 310 mil reais. Então você tem nós temos para colocar na cultura brusquense, por meio do governo federal e do governo municipal, acho que algo próximo a 1 milhão, 1,5 milhão. E esse dinheiro, ele é o suficiente? Nós gostaríamos que fosse muito mais, né? A gente sempre pensa assim, nunca é o suficiente, né? Até por conta de toda a demanda que se tem. Mas ele consegue atender a demanda que chega até o setor? Deveria ser mais, mas assim, se entendermos que até então nós não tínhamos 1 milhão por ano para colocar na cultura, agora o Aldir Blanc, que é uma política pública permanente, eu acho que prevista para os próximos 5 anos, nós vamos ter todo ano 1 milhão, né? Então, cabe às pessoas se interessarem, elaborarem seus projetos, buscarem se informar, para conseguir, então, estar captando esses recursos, né? E se tiver que devolver uma parte é porque não teve ninguém para usar, né? Ou não teve ninguém que teve como... não conseguiu com edital, ou não conseguiu elaborar um projeto, ou o que aconteceu? Porque se for devolvido o dinheiro... de fato, esperamos que isso não aconteça. É que a Paulo Gustavo, ela foi uma lei emergencial, né? Então ela tinha um tempo limite para isso, né? Então meio que acabou... É tudo conforme determinação da lei, né? Mas quando há uma situação como essa que traz o Anderson, de ter que devolver recursos, como você colocou, às vezes pode ser uma questão às vezes de falta de projeto também, quais são as situações que provocam esse tipo de caso, geralmente? Quando acontece tipo de um projeto não ser aprovado ou acontecer alguma coisa e ter que devolver o dinheiro, é porque tipo ele não passou no caso pela questão tipo os pareceristas, né? Entendi. Ou seja, tá faltando alguma coisa e ele tá, por assim dizer, irregular, né? Então, ou você não consegue realizar o projeto ou você não faz o projeto conforme você propôs. Sim. Porque tem uma série de critérios, né? Você tem contrapartida, você tem que fazer prestação de contas, o projeto ele precisa ser realizado exatamente conforme você escreveu. É todo criterioso, né? Quem são os parecistas? Quem é que analisa? Quem é que... Acho que inclusive o setor da cultura, eu acho que é o setor mais transparente que nós temos, assim, porque presta conta de absolutamente tudo. E tem que ser, né? Sim, tem que ser. Eu digo, quem é que analisa os projetos, quem é que dá o aval? Os pareceristas são formados por funcionários da Fundação Cultural e às vezes eu acho que eles chamam alguém assim que tenha o respaldo na área, né? Acho que o pessoal da Fundação Cultural saberia responder melhor, né? O Igor. Agora uma situação interessante que às vezes o cidadão não olha, né? Há uma crítica muito forte por desinformação, evidentemente, sobre a Lei Rouanet. Lei de apoio e incentivo à cultura. Verdade. Mas e aí nós estamos vivendo uma situação aqui em Brusque muito curiosa, porque muita gente que critica,
que faz esse tipo de comentário depreciativo muitas vezes é o mesmo sujeito que vai na FENARRECO e parabeniza porque a FENARRECO foi de graça, que não é de graça no ano passado, e esse ano vai ser com a entrada. Dinheiro do quê? De captação da lei de incentivo à cultura. Exatamente. Que a prefeitura, sabiamente, tem que tirar o chapéu, soube aproveitar, o recurso está lá, através de captação com as empresas, enfim, e que muitas vezes o cidadão faz a crítica, porque você sabe que você que está no meio da cultura, né, Alexandre, sabe que tem um segmento que é muito crítico à cultura, aos projetos e às ações culturais, né? Existe um negacionismo da cultura. Muito forte, muito forte. Existe um negacionismo da cultura e eu gostaria, inclusive, de reafirmar isso, né? O Conselho acompanha as atividades culturais do município e nós estamos presentes em todos os setores da cultura brusquense. Todos, absolutamente todos nós estamos presentes. Desde do show de rap lá no bairro onde ninguém quer ir, até a orquestra que se apresenta no teatro do centro empresarial. E muito bem lembrado, Valdomiro, a questão da Lei Rouanet, ela foi importantíssima para a FENARRECO ano passado, né? É só ver o público que compareceu à festa e realmente a Fundação Cultural ela foi feliz nisso, em fazer isso e gostaria de dar os parabéns, porque tem trabalhado em sintonia com o governo federal, entende muito bem como funciona o Ministério da Cultura, os profissionais da Fundação Cultural são capacitados para isso e é necessário reconhecer, porque a cultura em Brusque, ela precisa continuar progredindo e nós trabalhamos para isso, né? Para que essa parte que nega a cultura, ela deixe de existir, né? Porque a cultura, ela faz um trabalho que, digamos assim, de conscientização, né? Inclusive econômico, né? Total. Porque você tem um impacto significativo. Pega o Rock na Praça, por exemplo. Nós estávamos no outro dia aqui falando com o Igor, que é o superintendente, o diretor-geral, né? Isso. Da Fundação de Cultura, sobre o evento que já está aí não lembro agora que edição, e como ele movimenta todos esses eventos aí, quer dizer, há um investimento, não só, há um investimento muito forte que traz também o seu retorno do ponto de vista econômico para a cidade, né? Óbvio. A cultura, ela funciona, né, como por assim dizer, como um motor econômico, né? Vamos dar um exemplo, assim, a FENARRECO foi feita a entrada gratuita por via de Lei Rouanet. Sim. O pessoal que deixou de gastar, por exemplo, R$20 ou R$30 na entrada, não sei quanto é que era a entrada, você acha que era R$20, ele passou a consumir dentro da festa, né? Sim. Então você aumentou o público e você aumentou o consumo dentro da festa. Portanto, economicamente foi muito mais, digamos assim, muito mais próspero do que se imaginava, né? Às vezes você deixa de ir numa festa porque você tem que pagar, sei lá, R$30, R$50 de entrada, né? Você vai com uma família em 4 pessoas, você teria que gastar R$80 a entrada. Se não precisou pagar a entrada, você gastou R$80 dentro da festa para comer um marreco recheado ou alguma coisa assim, entende? Só exemplificando a forma como a utilização da cultura, sendo muito bem feita, ela pode ser economicamente muito, mas muito próspera. E com relação à eleição do conselho, Alexandre, ela vai acontecer quando? Fizemos o edital, nós temos uma ordinária agora no dia 8 de julho, próxima terça-feira às 14 horas, inclusive a comunidade está convidada a participar, né? Todas as reuniões são absolutamente democráticas e abertas ao público e a eleição acontece no próximo mês de agosto. Como é que se dá esse processo? Assembleísmo. Assembleia. Isso. As pessoas, os interessados podem ir lá participar e aí ali é feita essa composição. Exato. E a estrutura do conselho é presidente, vice-presidente, como é que é essa estrutura? Presidente, vice-presidente, primeiro secretário, que não podem captar recursos públicos, né? A lei veta, portanto a lei não permite, né? Presidente, vice-presidente e primeiro secretário. E depois as cadeiras são compostas por titular e suplência. Aí, esses titulares suplentes podem captar ou não? Apenas só o pessoal da direção? Mesa diretora não pode. Não pode. Só os demais já tem essa possibilidade. Exato. Mandato é de quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Podendo ser renovado? Isso. E pessoal que está acompanhando, de repente, me interessei, quero ir lá participar, ser um conselheiro. Só ir na Assembleia? Tem que apresentar algum documento? Isso, não, você tem que apresentar uma documentação. Tem o contato do Arilson, posso deixar aqui depois com vocês, claro. Que é o secretário que faz que secretaria o conselho, ele pode estar passando essas informações para entrar em contato, né? E essa documentação é básica, enfim, não precisa, enfim, não é muita documentação muito detalhada, né? Não, é tipo
seria importante entrar em contato com ele para poder fazer esse... É tipo como se fosse uma carta, assim, né? Entendi. E costuma dar muita gente interessada? Olha, a parte da sociedade civil, nós temos cadeiras em vacância. Nós temos cadeiras em vacância, porque as reuniões, elas acontecem durante a semana às 14 horas, né? E muitas das pessoas que, tipo, têm a sua atividade cultural no município, às vezes têm outras atividades, outros empregos. Então, as pessoas acabam não conseguindo participar das reuniões. Eu pergunto isso porque tem conselhos, e eu falei da minha experiência no Conselho de Saúde no primeiro ano, e nós tivemos uma disputa por vaga. Algumas instituições tendo que votar entre elas para ver quem ocupava a cadeira. Então tem alguns conselhos que de fato você tem essa participação. Sim. E outros que acabam tendo justamente essa questão da vacância, sobra vaga, né? E como convencer esse pessoal a participar, Alexandre? Estamos aqui para isso, né? O nosso intuito é o seguinte, é que, por exemplo, é que nós não gostamos de ficar fazendo de conta, né? Vamos colocar alguém aí por colocar. Não, nós gostaríamos que a sociedade... Que trabalhe, né? Isso, a parte da sociedade civil, ela fosse devidamente representada por pessoas que têm atuação no segmento, né? Por exemplo, você pega o pessoal de música, né? Alguém que tem a ligação com a música, que trabalha a música. O mesmo para, tipo, as artes visuais, a literatura, entende? É isso, Anderson? Mais alguma pergunta? Eu estava lendo aqui, a Câmara Municipal de Brusque aprovou aquela lei ordinária que proibia a administração municipal de realizar shows, artistas e eventos ao público infanto-juvenil que façam apologia ao crime, organização, uso de drogas no decorrer das apresentações, né? Vocês tiveram algum problema de algum projeto chegar para vocês e aí por conta dessa lei foi barrado, não? O Igor que nos diga, né? Acho que teve banda que teve contrato cancelado e teve que recontratar outra. Eu acho que é uma lei passiva de questionamento jurídico, né? Inclusive pelo fato de ser uma lei municipal, né? Se pudermos levar adiante, né? Questões de questioná-la, assim, acho que, não sei, talvez encontraríamos aí algo de inconstitucional, por assim dizer, né? Características, né? Sim. Porque, por exemplo, assim... Eu cresci ouvindo uma banda chamada Planet Hemp, né? Sim. Quando eu fundei minha gravadora. Muito boa, dica-se de passagem. Quando eu fundei minha gravadora nos anos 90. O Planet Hemp não poderia tocar em Brusque por causa dessa lei. Sim. Das Aranha, talvez não poderia. Então, sabe, fica um pouco assim... para nós que produzimos cultura, né, cara, que vivemos disso... Eu ouvi muito Planet Hemp, nunca fumei maconha. Nunca, né? Nunca fumei um baseado. Então, realmente, nesse aspecto aí tem algumas questões. Claro, existem alguns excessos aí que a gente pode até entrar no debate, na discussão, mas o rigor, muitas vezes, ela acaba prejudicando outras atividades que não tem nada a ver com a coisa, né, Alexandre? Obviamente, porque você tem aí... Porque normalmente quem tem essas letras nas suas músicas é o pessoal, tipo, o pessoal do hardcore, o pessoal do rap, fala muito sobre isso, porque relata a vida vivida nas periferias das cidades, né, cara? Mas aí como é que fica, tipo, como é que fica pra música gospel, pro sertanejo, sabe? Ou seja, sejamos democráticos, né? Tipo, precisa ser algo melhor debatido. Acho que, inclusive, deveria ter sido debatido com o setor cultural antes de levar essa lei adiante. Esse é meu posicionamento, respeitosamente falando. Sim. Não é algo que foi discutido com vocês em âmbito de conselho? Não foi sequer solicitado, na nossa opinião. O tema é polêmico, né? De fato, em várias cidades por aí têm apresentado legislação. Essa aqui de Brusque é uma delas, né? E que às vezes o problema do legislador, muitas vezes, é que ele vota, ele cria leis para o seu grupo, para o seu segmento, quando deveria, na verdade, ser um representante do todo, né? E aí vale para qualquer cargo, para qualquer função. Mas no legislativo a gente tem muito disso, né? Opa, eu não gosto, fere aquilo que eu acredito, então eu quero que acabe. Mas espera aí, vamos fazer uma discussão para ver se realmente isso é algo que prejudica a sociedade como um todo, né? Porque eu tenho certeza que a sociedade não quer nada que venha prejudicar ela, né? Óbvio. Mas tem que ter o debate, com certeza, né? E nós, na cultura, no conselho, o próprio Anderson sabe... nós acompanhamos todas as atividades, seja da música gospel, que é a produção cultural que vem de dentro das igrejas, até as outras produções, né? Sim, exatamente. Então nós apoiamos abertamente toda a produção cultural do município. Vamos dar, por exemplo, a música, né? Nós apoiamos o rap, nós apoiamos o jazz, nós apoiamos o sertanejo, a viola de fundo de quintal, a música gospel que vem das igrejas, entende? Então eu acho que deveria ter sido melhor debatido, né? E às vezes eu lembro de ter dialogado com
acho que foi um advogado, um jurista, ele falou assim: Alexandre, às vezes, sabe, essas leis que são feitas nos municípios, nos estados, quando você vai recorrendo, vai questionando, acho que o Tribunal Constitucional meio que elas acabam caindo, assim, né? Por possuir essas características, assim, né? De, sei lá, de serem irregulares e tal. Sim. Bom, agradecer aqui ao nosso amigo Alexandre Souza, que é presidente do Conselho de Cultura. Parabéns aí pelo trabalho, né? E sucesso na empreitada. Você pretende continuar na liderança do Conselho? Olha, vamos ver o que a gente... Vamos ver a partir de terça-feira na próxima ordinária, né? Mas é importante acompanhar as atividades culturais do município. É importantíssimo, é um setor que nós damos a devida atenção, porque já foi muito, né? Já foi muito maltratado em governos anteriores, então nós gostaríamos que seguisse assim... de vento em popa, né? É. Perfeito. Obrigado, Alexandre.